Bem-vindos ao Politéia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje vamos falar sobre nacionalismo. Quantas vezes você já ouviu o termo nacionalismo sendo utilizado ou no cotidiano ou pela grande mídia? E teve curiosidade de saber o significado mais preciso desse termo. Em geral, nós vemos o termo nacionalismo associado a determinadas posições que são criticadas, como o nacionalismo que seria isolacionista, ou o nacionalismo que seria xenófobo, ou o nacionalismo que seria até mesmo militarista e agressor dos países vizinhos. Embora possível utilizar desse modo o termo nacionalista ou nacionalismo, essa utilização não esgota o termo. Então é interessante ir a fundo e ver realmente a abrangência do termo e, portanto, após ver a abrangência do termo, ver como utilizar o termo de forma mais qualificada, de forma mais adequada. Para entender isso, precisamos notar que existem várias formas históricas de organizar os estados. Na história nós encontramos estados que foram organizados, por exemplo, em torno de dinastias reais. Também encontramos na história estados que foram organizados em torno de uma religião. E encontramos também na história estados que foram organizados muito mais como federações ou confederações de vários grupos distintos, como grupos tribais, ou até mesmo impérios que eram multiétnicos e que possuíam muitas religiões no seu interior. Diante de toda essa diversidade, os modernos decidiram criar uma forma de mobilizar as pessoas. E notem, aqui a diversidade aparece exatamente como um pressuposto do nacionalismo. Porque vejam, se eu tenho um Estado e se a sociedade que vive sob esse Estado é composta por grupos variados, como pessoas de diferentes origens étnicas, pessoas de diferentes crenças religiosas, pessoas de diferentes classes sociais, é necessário, para que esse grupo tenha uma vida comum e para que esse grupo diverso se mova em uma mesma direção, criar ou utilizar um fator de unificação. Então, na prática, isso significa a adoção, por exemplo, de uma história nacional que cria um elo entre todas essas pessoas. E também outros fatores mais que podem ser incentivados, como a adoção de um idioma nacional em detrimento de um idioma internacional, como já foi o latim, ou até mesmo o francês já foi também um idioma internacional. Além disso, a adoção de símbolos nacionais e de cores nacionais, isso é muito óbvio com uma bandeira nacional, e a adoção também de instituições ou práticas nacionais, como feriados, como dias de celebração de eventos históricos nacionais. Todas essas ferramentas são utilizadas, esses elementos são utilizados para criar num grupo diverso de pessoas a sensação ou a crença de que na realidade eles pertencem a algo maior. Então a lealdade do indivíduo não é mais ao seu grupo étnico, não é mais ao seu grupo religioso, não é mais a sua classe social. A lealdade política fundamental do indivíduo nessa espécie de Estado, ou seja, o Estado-nação, é dirigida ao todo. É que está. Bem, isso é um fenômeno antigo, é um fenômeno moderno, porque além de ser associado a coisas negativas, por exemplo, a guerra ou o isolacionismo, o nacionalismo às vezes é considerado como o resquício de uma idade antiga, de um momento antigo.
Algumas pessoas afirmam até que o nacionalismo teria acabado com a globalização, o que nós vimos recentemente que não é o caso. Então, qual é a origem desse nacionalismo? Onde é que começa esse nacionalismo e qual é a natureza desse nacionalismo? Até a Idade Moderna na Europa não existia a organização dos estados através da ideia de nação. E se nós somos a antiguidade, por exemplo, você vai ver que os gregos tinham a identidade política deles baseada na cidade e que os romanos tinham a identidade política deles baseada na cidadania romana, que não se confunde, claro, com a nossa ideia de cidadania. Para esses povos, um estrangeiro, que eles chamavam de bárbaro, era uma criatura distinta, claro, era considerado humano, mas era o outro. Essa questão, essa identidade do eu contra o outro, essa relação eu contra o outro, fica ainda mais clara, avançando ainda mais no passado, indo, por exemplo, ao Velho Testamento, onde nós vemos os judeus do Velho Testamento em oposição aos não-judeus, ou seja, aos chamados gentios. No caso do Velho Testamento, fica óbvio algo que não é nacionalismo, e que é sim um chamado de tribalismo, que é uma identidade étnica que era baseada na relação de um povo com uma divindade e com um território específico contra os interesses de povos vizinhos que eles viam como rivais e que de fato eram. O que é que muda com a modernidade? Os modernos passam a compreender os indivíduos e os grupos no interior de uma sociedade como agentes. Eles não são mais súditos, passivos, que precisam aceitar a vontade de um monarca ou de um chefe, e esses grupos vão atuar na vida política da sociedade. Inclusive, são os modernos que criam a ideia de soberania popular, ou seja, a ideia de que a fonte do poder político está no povo. Tudo isso aponta para uma necessidade de mobilizar esse povo politicamente, para que ele participe da política como uma unidade e não como representantes de grupos variados, baseados em religião, etnia e identidades locais. Como fenômeno moderno, o nacionalismo aparece e vai se tornar bastante claro no pós-Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa vai ser o ponto de partida tradicional para você falar no início do nacionalismo. E aqui uma figura que já é conhecida por muitos, um teórico da política que já é conhecido por muitos, que é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele aparece em algumas obras, vocês podem ver aqui nas referências do vídeo, como o fundador desse chamado nacionalismo político. O Rousseau ele desejava reproduzir em larga escala, em grande escala, aquele sentimento que ele via ou percebia nos escritos sobre a antiga cidade grega. Ele próprio, Rousseau, ele era oriundo de uma cidade-estado, Genebra. E isso também influenciou a relação dele com a ideia de um Estado-nação. Bem, o que é que você encontra no Rousseau? Você encontra a ideia de vontade geral. A influência de Rousseau sobre os revolucionários, sobre os franceses do momento revolucionário, vai levar à construção do nacionalismo francês, que provavelmente foi o primeiro nacionalismo. E vejam, como falei, esse é um nacionalismo político. Ele possui relação com a lealdade de um grande conjunto de indivíduos, compreendidos como indivíduos, com o todo, que nesse caso é ele próprio reflexo da vontade dos indivíduos. Não se trata de um nacionalismo baseado em uma religião, não se trata de um nacionalismo baseado em uma etnia, nem a localismos, ou seja, nem a ufanismo também. É essencialmente uma relação política. Através de Rousseau, da leitura do pensamento de Rousseau sobre a nação, também é possível identificar outros traços. Rousseau ele fala que
de um amor à nação, de um amor à pátria. E aqui é muito mais fácil até chamar isso de um patriotismo do Rousseau. Esse patriotismo não nega em Rousseau o amor a toda a humanidade. Lembre que o século XVIII é um momento de cosmopolitismo. Então, mesmo que Rousseau tenha afirmado o amor à nação, ele afirmou também um amor a toda a humanidade, que seria uma espécie de grande pátria. Rousseau também afirma, e esse é outro ponto interessante, Rousseau também afirma que o Estado deveria ter um exército nacional. Mas ele não fala que esse exército nacional deveria ser utilizado para o engrandecimento nacional, ou seja, para a conquista territorial. Esse nacionalismo, nas suas raízes, ele não está relacionado a ambições imperialistas ou ambições de conquistas. O próprio Rousseau fala, é melhor que uma nação seja feliz do que grande, ou seja, é melhor a felicidade do que a busca do engrandecimento através da conquista militar. Então isso ajuda a desfazer o mito do nacionalismo como algo essencialmente belicoso e como algo essencialmente xenófobo. E além disso, nós temos que notar que existem partes do mundo em que nunca ocorreu a construção da ideia de nação e que ainda assim experimentaram sim, a violência entre vizinhos e a xenofobia. Vamos falar, por exemplo, do Iraque após a invasão americana. O Iraque, como outros países da região, não possui a ideia de nação. Ele não orienta, as identidades sociais não são orientadas conforme a ideia de uma nação iraquiana. O que é que orienta a lealdade naquela região, naquele país? Você tem a divisão entre xiitas e sunitas, orientando as lealdades locais. Você tem a divisão entre tribos, orientando também as lealdades locais. E as grandes divisões étnicas, como entre árabes e curdos. Então, após a invasão e saída dos americanos, não se constituiu uma nação, um Estado-nação iraquiano. E sim ocorreu um grande conflito entre esses diversos grupos, entre essas diversas identidades que orientavam as lealdades pessoais. O papel da nação, muitas vezes, é esse. É de criar a unidade na diversidade. Talvez esse seja mesmo o papel essencial da ideia de nação. Então, concluindo, o nacionalismo é muito mais amplo do que uma simples valorização da nação em detrimento das demais nações. Ele é um conceito que abrange muito mais do que isso e que não deve ser compreendido, portanto, como sinônimo simples de isolacionismo ou de xenofobia ou mesmo de militarismo. O nacionalismo não é uma força contrária ao que vem de fora, exatamente. Não é só isso, embora muitas vezes seja utilizado para isso. Ele é também uma força de unidade interna e que muitas vezes permite funcionar em unidade a diversidade. Mais uma vez, obrigado e deixe seus comentários sobre esse tema aqui embaixo, suas dúvidas também, que eu tenho o prazer de ler todas as vezes. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações. Obrigado e até o próximo.